Olá, eu sou Fran Pinheiro e quero conversar com você um assunto muito sério, que é sobre briga do casal, sobre dinheiro, perto das crianças. O que acontece? Os casais às vezes se desentendem em algumas questões com relação ao dinheiro. A troca de um carro, por exemplo, o tipo de comida que vai comprar no mercado, se vai comprar uma geladeira agora, se vai comprar depois, se vai comprar no parcelado ou se vai comprar à vista. E aí começam aqueles impasses, aquelas brigas, né, os embates, e aí se esquecem que no meio tem os filhos, que são os mais prejudicados, porque na hora de um afrontamento, os filhos estão ali no meio se prejudicando. Algumas vezes eu já comentei em alguns vídeos que as nossas crenças financeiras, ou melhor, todas as nossas crenças são formadas na nossa primeira infância, de 0 a 7 anos de idade. Eu estou dando o exemplo do financeiro porque é o meu trabalho. É onde eu percebo com mais facilidade e mais clareza as dificuldades do casal com relação às crianças. E eu percebo com mais clareza o quanto acabei prejudicando meus filhos com isso. Às vezes, uma briga entre casal não acontece com gritos, né? É óbvio que alguns casais chegam a esse ponto. Não foi o meu caso. Mas a partir de uma discussão, de uma conversa um pouco mais acalorosa, né, mais intensa, os dois não se conversam, eu e meu esposo na época não conversávamos direito. E as crianças percebiam isso. Elas percebiam que a gente estava discutindo sobre dinheiro, e que isso estava prejudicando o relacionamento dos pais delas. As minhas duas meninas percebiam isso nitidamente. Hoje, quando eu faço, né, um processo de lembrar de como era a infância das minhas filhas, isso é muito nítido para mim. Eu consigo visualizar as brigas, às vezes nem tão acalorada assim, nem discussão, né, mais intensa, às vezes uma conversa mesmo, ali mesmo acontecia o desentendimento, e elas percebiam isso, e percebiam que mais tarde a gente estava se falando menos, que mais tarde a gente estava se tratando com menos carinho, né, menos toque, falando somente o necessário, porque tinha acontecido um desentendimento. E aí, o que pode acontecer com isso? Seu filho ligar o dinheiro a desentendimento. Que o dinheiro causa desentendimento. O dinheiro causa afastamento das pessoas. Que o dinheiro causa briga, desconforto. E que é uma desgraça. Eu já ouvi várias vezes. O dinheiro é a desgraça do mundo. O dinheiro separa casais. Já ouvi isso várias vezes. E isso vai fazendo com que essas crenças interiores de nossos filhos façam de uma forma inconsciente, claro, porque apesar deles já terem virado adultos, isso ficou lá no inconsciente dele gravado. Que o dinheiro de uma certa forma é ruim. E isso prejudica, a gente chama isso de crenças limitantes. Isso vai limitando o seu filho de uma certa forma querer se aproximar do dinheiro, querer ter sucesso na vida. E aí, às vezes, no embate, a gente se esquece de que numa conversa, numa tentativa de negociação, porque isso é uma negociação, a gente esquece disso, que a parte mais flexível sempre é a vencedora. Às vezes a gente vai ceder aqui um pouquinho para ganhar ali na frente, um tantão, né? Às vezes você pode estar evitando uma discussão ou
entendimento aqui, nesse momento, porque as crianças estão à sua volta. E aí você esperar e deixar isso para conversar depois com o seu companheiro ou com a sua companheira, no momento em que estejam só vocês dois, e que vocês possam negociar de uma forma mais livre, sem prejudicar as crenças, né, dos seus filhos. O dinheiro, quando há desentendimento, você perceber que vocês estão caminhando para um desentendimento, se tiver crianças no meio, corta o assunto, espera para depois, marca para conversar no momento em que as crianças estejam na escola, ou que as crianças estejam com a avó, com o avô, e aí vocês sentam e conversam sobre isso. É um momento, se você tem filho, principalmente de 0 a 7 anos, de pensar na formação dessa criança, de pensar nos seus filhos naquele momento. Existem algumas pessoas que cometem um erro absurdo de querer que o filho tome partido. Às vezes uma criança de 8, 9 anos fica o pai jogando contra a mãe ou a mãe jogando contra o pai, querendo que a criança vote e que toma partido de um ou de outro. Isso chega a ser cruel. Faça isso com seu filho. Ele está entre duas pessoas que ele ama imensamente, que é o pai e a mãe. São duas pessoas que são autoridades para ele. São duas pessoas distintas, mas com um poder emocional muito grande sobre essa criança. Você querer que uma criança tome partido de você é cruel, é pesado, é muito pesado. Isso pode trazer muitas crenças limitantes para o seu filho. Um divórcio acontece demais do casal esquecer que eles somente não namoram mais, só isso, mas continuam sendo pai e mãe dos filhos. Quando acontece um divórcio, só os dois, a parte em que os dois namoram e que tem um carinho um com o outro, terminou. O resto é igual, tem que permanecer igual. O pai continua sendo pai e a mãe continua sendo mãe. Assim tem que ser com os casais que moram juntos e que estão ainda constituindo família. Não deixe o dinheiro atrapalhar o relacionamento de vocês. Eu sei que é difícil, eu sei que é doloroso, eu sei que é doído, eu sei o quanto é doído, né? A falta de dinheiro, você precisar conversar sobre dinheiro, você querer impor a sua vontade sobre o dinheiro da família. Sei que isso é difícil, mas a gente precisa fazer isso de uma forma que as crianças não saiam prejudicadas. Não pode sair prejudicada. Quando você perceber que está indo para um lado de desentendimento, respire. Quando eu falo respire, é respirar mesmo. Respirando, se faz diferença? Faz. Respira. Respira 2, 3, 4 vezes. Isso vai fazer com que a oxigenação chegue melhor ao seu cérebro e você consiga raciocinar com mais clareza e mais lógica. O raciocínio fica melhor. Isso é verdade. Isso acontece. Respira. Lembra que a parte flexível é sempre a que vence. A pessoa que sabe negociar, que sabe ceder um pouquinho para depois conseguir mais ali na frente, é a parte que sempre sai vencendo, sempre sai na vantagem. Principalmente quando você está evitando um transtorno para um filho, né?
Às vezes a família vive num tabu tão grande sobre dinheiro que falar sobre dinheiro é difícil, é constrangedor, é humilhante. Eu já ouvi isso, as pessoas falarem que falar com o marido que estão precisando de dinheiro, ou o marido, mais ainda, o marido falar com a esposa que está precisando de uma ajuda financeira, é considerado humilhante. Então, esses tabus, dinheiro é só mais uma parte da família, faz parte do nosso dia a dia. E a gente tem tanto tabu, tanta lenda, tanta coisa em volta do dinheiro que prejudica a nossa comunicação, prejudica o nosso diálogo. Uma vez, uma tia minha falou assim comigo, quando eu estava me arrumando para casar, começando a arrumar para casar, falando em casar, e aí ela veio falar comigo porque descobriu que o meu futuro marido era pobre, né, de Maré Desci. E aí ela virou para mim e falou assim, minha filha, não casa com uma pessoa com uma situação financeira tão difícil assim. Fica pensando em amor não, porque a dificuldade financeira entra pela porta, o amor pula pela janela. Quando ela me falou aquilo, eu achei aquilo horrível. Eu falei, nossa, mas ela tá colocando dinheiro em cima de tudo, em cima do amor, em cima, e a gente apaixonada, né? Achando que tudo vai dar certo, que tudo vai dar... Eu achei aquilo imensamente grosseiro. Eu achei, como eu posso dizer, eu achei maldoso não pensar no amor e pensar no dinheiro. Casar com alguém por dinheiro, nunca me passou pela cabeça um negócio desse. E aí não ia ser naquele momento, e rejeitei aquilo na maior, né, muito rápido, e esqueci daquilo. Ri, brinquei, fiz conta que não tinha entendido, saí fora, né, e acabei com o assunto. E aí, alguns meses de casado, começou a dificuldade financeira, sim, né? As coisas começaram a apertar, porque aí eu fui ter despesas da minha casa, pagar água, pagar luz, né? Telefone, e uma coisa, outra comida. E aí a gente vai pagando as coisas, E aí eu lembrei do que ela disse. Porque começou os desentendimentos, as brigas. Eu querendo ir para um lado, ele querendo ir para o outro. Eu achando que devíamos fazer assim, ele achava que devia fazer assado. E aí eu comecei a acreditar que a dificuldade entrava pela porta, o amor pulava pela janela. Porque a admiração vai diminuindo. Quando a gente deixa as brigas sobre dinheiro tomarem conta do nosso dia a dia, vai diminuindo a admiração do casal e a gente vai começar um puxa para um lado, outro puxa para o outro, começa a competição. A competição no relacionamento é muito complicado, prejudica demais, prejudica muito. E aí os dias vão passando e os desentendimentos vão sendo maiores do que os momentos de amor, os momentos de carinho, de afeição. E aí vem os filhos e a dificuldade aumenta ainda mais. Então a gente precisa perceber que o dinheiro é somente mais uma coisa na família que precisamos decidir como vai ser. E isso a gente precisa conversar sem tabus, sem pensar que isso é humilhação, sem pensar que isso é dolorido demais. A gente precisa trazer para a realidade. O casal precisa conversar sobre o dinheiro, precisam decidir juntos qual é o melhor caminho a seguir. Precisam observar o que falam perto das crianças. Evite ao máximo brigas sobre dinheiro perto das crianças. Ela pode colocar a culpa das brigas, dos desentendimentos, só no dinheiro. E a gente sabe que não é verdade.
O dinheiro é só um ponto a mais, uma questão a mais. Às vezes é só a gota d'água, às vezes nem foi a causa real, né, de uma briga, mas foi a gotinha que fez com que o desentendimento acontecesse. E aí, quando isso acontece perto das crianças, elas podem associar os desentendimentos ao dinheiro, que não é saudável financeiramente para ela. Então, nesse momento, eu convido você a observar as suas falas com relação ao dinheiro, principalmente com relação ao seu companheiro ou a sua companheira. A prestar atenção como está sendo essa conversa de vocês, como vocês têm tratado o dinheiro. Vocês fazem reunião como se fosse um assunto normal? Está acontecendo desentendimento? Observe se esses desentendimentos têm acontecido na presença das crianças ou não. Isso é importantíssimo. Observe o que você fala sobre o dinheiro perto de seus filhos. Viver de uma forma harmoniosa é vantajoso para todas as pessoas, mesmo que você tenha que, nesse momento, andar um pouquinho para trás, ter a impressão de que saiu perdendo, para depois ganhar um pouquinho mais ali na frente. Sempre que você consegue evitar prejuízo com relação a crenças de seus filhos, é vantajoso, pode ter certeza disso. Observe com mais atenção a sua fala. Como tem sido falar sobre dinheiro com seus filhos ou com seu companheiro e a sua companheira. E você vai perceber que há uma maneira de mudar. Você pode mudar essa forma de falar, de fazer ou de até mesmo discutir sobre dinheiro. Você, de uma forma mais criativa, vai conseguir colocando o seu comportamento de uma forma melhor com relação ao dinheiro com seus filhos. E com certeza você vai começar a ver as mudanças acontecendo no seu dia a dia, no cotidiano. A forma como as crianças falam e a forma como elas se comportam com relação ao dinheiro. Se você gostou desse assunto, curte e compartilhe. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!